Palestrante e espero, espero. É um prazer. A proposta de hoje, eu sempre tenho procurado aqui nos nossos bate-papos, tentar trazer assuntos mais práticos, né, do nosso dia a dia, de maneira que a gente consiga aplicar a doutrina espírita na nossa rotina, né? Não faz muito sentido a gente deixar o espiritismo só aqui para a casa espírita. Então a gente está aqui às vésperas, né, de iniciar dezembro, né? Dezembro, para muitas pessoas, é o melhor mês do ano, justamente porque a gente tem as festas, né, de fim de ano, Natal. A gente comemora o nascimento do nosso mestre, né, Jesus, todo ano. Né? E é engraçado que essa mudança de ano, né, todo ano ele termina, o ano começa com uma série de esperanças, né? É como se fossem micro-encarnações, né, ao longo de uma grande encarnação, né? Um ano morre, um outro ano se inicia com novas expectativas. Então a ideia o título da palestra já traz um pouco isso, esse encontro especial com Jesus, né? Como seria se na noite de Natal, às vezes na noite de Natal não vai dar para a gente fazer essa reflexão, porque é sempre aquele tumulto, né? Famílias maiores, todo mundo reunido, enfim, acaba que a gente não consegue ter aquela verdadeira reflexão. Mas a gente pode aproveitar o mês de dezembro para fazer essa reflexão e tentar fazer um pouco desse exercício, né? Como seria se a gente encontrasse Jesus, né? Não no coloquial, né? E encontrou Jesus e passou para o outro lado, né? Se a gente encontrasse Jesus em vida, né? Ainda desse lado aqui, para a gente poder ainda fazer alguma coisa de útil para nossa encarnação. Como é que seria esse encontro, né? Porque essa proposta da gente ter esse encontro com Jesus na noite de Natal ou no mês de dezembro, para quem puder. Porque às vezes a nossa consciência, que é o nosso maior tribunal, ela pode ser por vezes rigorosa demais e por vezes soft demais, né? Muito leve. E daqueles que viveram entre nós, aquele que certamente teria o julgo mais preciso, certamente seria Jesus, né? Teria a melhor condição de nos avaliar e talvez até trocar a palavra avaliar, né? Porque uma das lições que ele nos deixou foi justamente não julgueis para não serem julgados, né? E quando a gente estuda esse capítulo do Evangelho, a gente aprende que a gente deve sim julgar, mas o julgo deve ser leve, né? Porque a gente erra muito, né? Então a gente, quando vai julgar, a gente tem que ser também parcimonioso na hora de julgar. Por outro lado, a gente não pode deixar de avaliar aquilo que está errado, né? Aquilo que precisa ser mudado. E senão, o espírito viraria uma pessoa complacente com todos os males, com todos os erros, e a gente não evoluiria. Não é isso que Jesus, espera de nós. Né? Então, Jesus, a ideia de Jesus, é justamente por quê? Né? Porque ele é essa figura de bondade, de misericórdia, de justiça, de amor. Né? Ninguém melhor do que ele para nos aceitar como nós somos, nas nossas perfeições e imperfeições. Né? Ninguém melhor para nos ouvir nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ninguém melhor do que ele para a gente compartilhar as nossas vitórias, os nossos êxitos. Né? Então a ideia aqui é provocar vocês para que a gente possa, talvez aqui em conjunto, pensar um pouquinho como foi esse ano de 2024. Tem dois grandes objetivos aqui essa noite. É que vocês pensem um pouco sobre como foi o ano de 2024 e que promessas, né, que desafios que vocês podem pensar, né, como se autoimpor. Acho que a ideia é mesmo um desafio aqui, tentar fazer com que as nossas promessas, né, de melhorias não sejam como aquelas promessas de fim de ano, né? Ah, vou perder 10, 12 quilos, termina o ano um pouquinho mais gordo. Então, assim, a ideia é que a gente tenha aqui realmente um autocompromisso, né, ainda que a gente fixe metas mais realistas, né, metas mais menos ousadas, mas que a gente consiga, quando terminar 2025, perceber que a gente caminhou um pouquinho, um passo que seja, meio passo, mas a gente andou, né? Porque o grande problema da encarnação é a gente ficar parado, né? Não caminhar, não avançar, não evoluir. A gente vê o mundo progredindo, as pessoas que estão à nossa volta progredindo e a gente está parado, apesar de ter tido essa oportunidade, nessa encarnação, de ter acesso à doutrina espírita. Então, nesse encontro com Jesus, né, que eu estou propondo aqui para vocês, né, ele poderia nos perguntar, né, o que vocês fizeram nesse ano de 2024, né?
E aí vamos limitar o corte só a 24. A gente volta muito no tempo, pode piorar, né? Vamos cortar só ali 2024, as coisas ainda estão mais frescas, né? A gente consegue fazer uma avaliação melhor e se distancia um pouco dos fatos também, que nos dá aquele distanciamento que às vezes pode ser salutar nesse processo. Mas e aí? Nesse encontro, cada um, né, de vocês teriam mais coisas boas para falar ou vocês teriam mais coisas para se envergonhar? Sim, todo mundo vai ter coisa para se envergonhar. Isso faz parte. Você cometeu aquele erro, aquele equívoco, e ao longo do nosso bate-papo que eu vou provocar, né, algumas reflexões, todo mundo aqui vai ver que teve, né, vai mudar só um pouquinho a gravidade, coisas às vezes que no momento a gente nem percebeu a gravidade, e com o passar do tempo a gente hoje olha para trás e a gente fala, se fosse hoje eu teria feito diferente. E a ideia é que a gente faça essa análise, faça esse exame, para que a gente aprenda com isso. Porque se a gente, não adianta a gente errar, ter aquela poeira, né, aquela sujeira, e a gente ficar varrendo ali para debaixo do tapete. A gente tem a experiência, passa por aquela experiência ruim e não aprendeu nada com ela. Vai passar de novo, né? Porque a gente está aqui para aprender. E enquanto a gente não aprende, a gente fica passando, a gente fica repetindo aquele processo até a gente evoluir. Não tem outro caminho, pessoal. A gente está aqui para isso, né? O objetivo aqui da nossa encarnação é a evolução espiritual. Não tem outro jeito. Então, o sofrimento, né, que a gente passa e acaba passando aqui, o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer. O espírita ele só vê o sofrimento com uma outra perspectiva, uma outra ótica, né? Tem gente que curte o sofrimento. Fica se lamentando. O espírita entende que o sofrimento é algo que precisa passar. O espírita tem uma perspectiva, ou pelo menos deve ter, uma perspectiva do sofrimento diferente, né? Por isso a resignação que decorre da fé. Ninguém sofre à toa, ninguém sofre em vão, né? O sofrimento ele tem uma causa. A gente aprende na doutrina espírita a lei de causa e efeito. Tem sempre uma causa. Tem sempre uma causa. A gente está passando por um processo de dor agora, tem uma origem, tem uma causa. E se a gente não parar para pensar nisso, se a gente não parar para refletir, 2025 a gente vai acumular dor, a gente vai acumular sofrimento. A vida não melhora. E a gente vai perdendo o tempo da encarnação. Esse é o problema, né? Então, assim, todos nós teremos nesse encontro que eu estou propondo aqui para vocês hoje, né? Que nada mais é do que uma reflexão, um cenário diferente do que vocês estão acostumados a fazer, a gente vai identificar coisas boas e coisas ruins, né? Então, a ideia é que nesse primeiro momento a gente foque um pouquinho naquelas coisas ruins que todo mundo vai identificar no processo e a gente deixa o melhor para o final, para a gente terminar a palestra com as melhores energias, né? Mas vamos lá. Fazendo esse diagnóstico, né? Essa análise do que foi o ano de 2024. A primeira pergunta que Jesus poderia nos fazer quando a gente começasse a falar ali das coisas não tão positivas que nós fizemos seria: vocês prejudicaram alguém? Vocês prejudicaram alguém? Às vezes a gente prejudica alguém sem perceber, né? Não teve a intenção, às vezes na melhor das intenções a gente acabou tomando uma decisão, às vezes você até beneficiou um grupo de pessoas, mas prejudicou outro grupo de pessoas. Isso faz parte da vida, né? Então é importante a gente avaliar isso. Causei ou não causei algum tipo de prejuízo a alguém? Né? Vamos deixar o nosso lado advogado, o nosso advogado de nós próprios, de lado. Vamos tentar fazer uma análise imparcial, para a gente poder entender. Depois a gente vai avaliar, não, ok, eu prejudiquei alguém, mas isso foi por causa disso, 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 disso. Mas nesse primeiro momento, é preciso que a gente faça essa análise fria. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem essa análise fria? Porque senão a gente continua na nossa perspectiva. E aqui vai um pouquinho da gente exercer o quê, pessoal? A empatia. A nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque senão a gente só fica olhando do nosso lado, do nosso interesse, a nossa visão. E aí, às vezes, tem o outro que está sofrendo com o que a gente está fazendo, e a gente poderia não deixar de fazer, mas fazer diferente. E essa nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro, né, que eu acho que é o dever de todo cristão, independentemente de religião,
poderia diminuir, se não zerar o prejuízo que aquela outra pessoa está sofrendo. Então, nesse primeiro momento, é só isso. Alguma coisa que eu fiz, alguém sofreu algum prejuízo? Causei um sofrimento a alguém? É uma análise simples. Olhar o fato, sim, causei um prejuízo a alguém. Isso é importante que a gente faça essa avaliação. Se foi intencional, né, e aí as relações, o emaranhado de relações humanas, ela é bastante complicado mesmo. Pode se iniciar, tranquilo, eu espero. Não tem problema não. O emaranhado de relações humanas, ele é complicado mesmo. A gente a todo momento faz isso, a gente mergulha em relações imbricadas, seja do ponto de vista amoroso, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista social. O que é reunião de condomínio, né? Assembleia de condomínio, né? Assim, ali a gente tem pessoas em que a gente lida muito bem, pessoas em que a gente só dá bom dia, boa tarde, porque tem que dar mesmo, né? Faz parte do convívio social. Coisas simples do nosso dia a dia, né? Quem nunca foi a uma assembleia de condomínio, convido a participar. É uma experiência riquíssima, né? Uma experiência antropológica e religiosa, porque tiver 5 minutos parar e analisar o que está acontecendo, é espetáculo. Ah, quando você é o síndico. Não, quando é o síndico, então, aí a experiência é mais rica ainda, né? Você vai exercer outras virtudes, né? E quem está sentado só ouvindo, não, talvez não precise exercer. Então, assim, avançando, né, um pouquinho nessa nossa avaliação. A ideia aqui é que nesse exame de fatos que a gente está, que as nossas atenções estão se voltando, se a gente verificou que a gente causou um prejuízo a alguém, causou algum dano a alguém, essa análise, ela hoje permite que a gente faça esse exame um pouco mais distante. Porque às vezes ali no calor das emoções, né, no meio da assembleia de condomínio, boa noite, boa noite, você não consegue nem se dar conta, né, do prejuízo que você causou, ali do estrago que foi feito, e hoje já com um distanciamento maior você consegue fazer uma análise melhor. E mais uma vez, né, a figura de Jesus. A figura de Jesus permite que a gente traga para essa nossa reflexão um elemento de fé, que é importante, né, e todo o evangelho, né? Às vezes a gente ali no calor das emoções, no dia a dia, a matéria é um negócio muito complicado, que a gente esquece desse lado espiritual, desse lado religioso, e nessa reflexão a gente consegue, às vezes, tirar um pouquinho essa miopia que a gente acaba tendo quando a gente está na rotina, no dia a dia, e trazendo a visão espiritual, né? A visão espírita, principalmente, que é o que nos interessa aqui. O ideal seria que a gente tivesse uma realidade só, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente fala meia dúzia de besteira, depois a gente lembra de Kardec, lembra daquela lição, né, do Chico Xavier. Se tivesse um copo d'água aqui, pensasse, refletisse, a gente não falaria a besteira que falou e que se arrependeu 2 minutos depois, né? Então é isso. Avançando um pouco mais, né, nessa nossa reflexão, depois que a gente identificou que a gente causou um prejuízo a alguém, pergunta na sequência por que que eu fiz isso, né? Quem que eu prejudiquei? Quais foram os danos que eu causei? E aí, nesse primeiro momento, é só identificar mesmo os erros cometidos, as falhas. E ninguém deve se envergonhar dessas falhas. Porque essa questão de se envergonhar das falhas, pessoal, ela é muito complicada. E às vezes é uma armadilha do orgulho. Porque o que é o orgulho? A gente vai voltar nele aqui mais à frente. O orgulho é aquela crença de que a gente é superior, que a gente é melhor do que o outro. É uma ilusão. A gente mergulha numa ilusão e a gente acha, na nossa cabeça, a gente tem certeza que a gente é melhor do que os outros. Por que eu digo que é uma armadilha do orgulho? Como a gente acha que a gente é melhor do que os outros, quando a gente olha no espelho e identifica as nossas falhas, a gente não gosta do que vê. E o pior caminho que a gente pode tomar quando a gente olha no espelho e identifica alguma coisa que a gente não gosta é ficar calado e não fazer nada. Não, não. Esse bicho é muito feio, eu não quero olhar para ele agora. Esse é o pior caminho que a gente pode tomar. Porque ele vai continuar ali, a gente vai continuar fazendo as coisas. Então, se a gente se envergonhou, não é para se envergonhar. É sinal de que vocês já identificaram o erro, tiveram coragem de, primeiro, olhar para o espelho, segundo, de identificar e apontar o erro. Porque a gente está muito acostumado a apontar o erro no cara do lado. Quando o outro erra, é muito fácil de apontar o erro. Mas quando a gente tem que olhar o nosso erro, é mais difícil. É muito mais duro. E a doutrina espírita é isso, é autoconhecimento e reforma íntima.
Se a gente não se analisa o tempo inteiro, não identifica os nossos problemas, a gente não sai do lugar. Então é isso, pessoal. Sem vergonha, né? Reconhecendo que somos humanos, que estamos aqui para isso, precisamos enfrentar os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos vícios. Então, erramos, prejudicamos alguém. Por que que a gente fez isso? Vamos tentar entender a causa. Qual foi o móvel disso? Por que que eu tive. Aquilo foi algo que me deu prazer? Eu fiquei satisfeito com aquilo ali? Tudo resolveu o problema? Avançando. Segunda proposta, né, de reflexão sobre esse ano de 2024. Está encerrando. Como é que foi o nosso controle do orgulho e do egoísmo? Quem estuda a doutrina espírita sabe que essas são as duas maiores chagas da humanidade. É egoísmo e orgulho. Todos os outros males que a gente identifica no mundo, se a gente fizer um exercício, vai estar a origem ou é egoísmo ou é orgulho. O orgulho, como eu falei, é essa crença, né, quase que absoluta, que nada mais decorre de uma ilusão, de que você é superior ao outro. Seja por uma posição social, seja por sexo, raça, não importa o motivo. Mas é uma crença que você tem, ou um grupo de pessoas, né, de que você é superior. E com base nessa crença, que ela é ilusória, que na realidade somos todos filhos de Deus, estamos apenas em níveis diferentes de grau evolutivo, só, só, às vezes você tem pessoas de camadas sociais muito mais baixas, que são muito mais evoluídas do que pessoas de classes sociais mais elevadas. Então não tem nenhuma correlação, né? E lá do outro lado, né, do mundo espiritual, que a gente não leva os nossos status, a gente não leva o que a gente tem na conta bancária, nem os nossos bens, isso fica muito evidente, né? Então, como é que foi o nosso controle sobre o orgulho e o egoísmo? O que que é o egoísmo? O egoísmo é colocar os nossos interesses sempre acima dos interesses alheios, do interesse do próximo. É a nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro. É a nossa incapacidade, às vezes, de deixar as nossas vontades para segundo plano. É a nossa incapacidade de ser um pouco altruísta, de praticar um pouco a empatia. Como é que foi o nosso controle do orgulho e do egoísmo nesse ano de 2024? Percebam que eu estou falando de controle, porque todos nós temos, no nosso grau evolutivo atual, todos nós temos muito egoísmo e muito orgulho. Faz parte da nossa, ainda da nossa natureza, infelizmente. E a gente tem que estar a todo momento atento e controlando isso. O que que a gente fez com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo? O orgulho a gente sabe que se combate, né, com humildade, com modéstia verdadeira, não aquela falsa modéstia que você está esperando elogio em troca, né? Como é que foi o orgulho e o egoísmo de vocês ao longo desse ano? Vocês conseguiram praticar a caridade? A caridade é o maior remédio para o egoísmo. A caridade verdadeira, né? Não aquela que você faz uma doação e depois faz uma divulgação na internet para você promover o seu nome. Por que que isso não é caridade, né? Porque a partir do momento que você faz a doação, você faz, né, um bem a alguém, e depois divulga isso, você voltou a colocar os seus interesses pessoais na frente, está ganhando, né? Em alguns lugares, até a expressão da moda, monetizando com isso, né? Se for no Instagram, dependendo da página. Então, você está dando de um lado e ganhando do outro. Essa não é a caridade verdadeira. A caridade verdadeira é aquela que você realmente se entrega para ajudar o próximo. Ah, pode ser com ajuda financeira? Óbvio, pode. O que importa é o móvel que você tem, é o sentimento, o amor que efetivamente você coloca ali. Isso tem que ser, pessoal, sincero. Essa análise tem que ser sincera. Se você dá aquela esmola na rua, quase com raiva da pessoa que está te pedindo, não adianta nada. Às vezes um prato de comida, né? Comida simples, pode ser um PF desse da rua que você encontra 5, 10 reais, vai ter uma carga energética para vocês muito melhor do que se você tivesse feito um Pix de 100 reais, né? Porque hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro, para aquela mesma pessoa.
Então, aqui, quando a gente fala em caridade, em altruísmo, é aquele verdadeiro, pessoal. É aquele que realmente a gente para um minuto da nossa vida, né, o tempo que seja, e a gente coloca o interesse do próximo, né, acima do nosso. É claro que a gente tem que encontrar sempre um equilíbrio nessa equação, né? As pessoas que vivem só para o outro também, você desiguala aquela equação, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nem mais nem menos, né? Esses pratos têm que estar equilibrados, né? Você não pode só viver para o próximo e você também não pode viver só para si mesmo. A gente tem que sempre encontrar um equilíbrio nessa equação. Então, a gente encerra esse ponto das reflexões relacionadas a egoísmo, e orgulho, né? Como foi 2024 de vocês? Como é que vocês andaram de caridade, né? A caridade, ela é uma... A gente tem um lema aqui na doutrina espírita, acho que todo mundo sabe, fora da caridade não há salvação. Por quê? Caridade é isso, pessoal. Caridade é uma forma efetiva que a gente tem, é sincera, é uma forma efetiva que a gente tem de combater o egoísmo. Ok? Mais duas reflexões para a gente encerrar esse lado, digamos assim, não tão bom nosso, né? Maledicência. Só o palestrante faz isso aqui, Meu fala Deus, mal dos outros, mas, Jesus. né, vocês, nas pouquíssimas vezes, né, que falaram mal de alguém, como é que foi isso? Né? Como é que foi essa experiência aí em 2024? Né? Aquela crítica, às vezes mais ou menos ácida. Síndico, então, coitado, só sofre, né? Tá desculpado nesse quesito aí. Mas nós, condôminos aqui, criticamos os síndicos, né? Em Assembleia de Condomínio, por exemplo. Criticamos a presidência da Casa Espírita, Pior que eu sou síndica né? e presidente. Karma dobrado. Então, como é que funciona, né? Como é que vocês lidam com essa maledicência, né? Essa coisa da crítica, da reclamação. A gente já teve uma oportunidade de falar sobre isso, né? A crítica, o raciocínio crítico, ele é importante. Se a gente não identifica o erro, a falha, a gente não tem como combater. Eu falei isso aqui no começo, né? O problema é o que que a gente faz com essa crítica quando a gente vê que o outro errou. A gente tem prazer em apontar o erro. Para pensar em 2024, as críticas que a gente fez às pessoas próximas que convivem com a gente. Deu prazer criticar? Teve aquele. Não precisa confessar, não. Não precisa confessar, não, só pense. A gente sentiu um prazerzinho em criticar, em apontar o dedo, em tacar pedra. Se sentiram, não se assustem, isso é normal. O que a gente tem que fazer em 2025, né, essa é uma das propostas, é a gente tentar não sentir tanto prazer com o erro do próximo, em apontar o erro do próximo, e tentar contribuir para que aquele próximo não erre de novo, né? Porque a crítica pela crítica, a maledicência pela maledicência, ela não é cristã. Ela contraria aqui os princípios basilares da doutrina espírita. E normalmente a crítica pela crítica, ela está de mãos dadas com quem, pessoal? Com orgulho. Porque você critica e na crítica você se sente superior. Ah, tá vendo? Fulano fez isso. Como pode fulano fazer isso? Então, nesse primeiro momento, façam essa avaliação, né? Como foi a crítica de vocês? Não, eu critiquei fulano, mas eu cheguei junto, fui ajudar, tentei contribuir. Ele é um pouco teimoso, é verdade, mas a gente está tentando melhorar isso aqui e ali. Ou foi aquela crítica em que vocês tiveram prazer em difamar, em reduzir, né, de certa forma, o próximo? E quarto e último ponto, também esse aqui só o palestrante faz, principalmente quando está dirigindo, é reclamação. Foi o ano de 2024 de vocês em relação a reclamações? Eu torço pro Fluminense, né? Ontem eu estava no Maracanã, sofreu. E assim, eu coloquei em prática exatamente isso aqui que a gente vai falar agora. Tanto de reclamação, eu reclamei do goleiro ao. Acho que não sobrou ninguém, nem o massagista. Uma tristeza. O Fluminense esse ano tá uma tristeza. E assim, o Fluminense nesses 2 anos, 23 e 24, é bem um retrato da nossa vida, né? 23 campeão da América, ganhou tudo. Pois é, aí chega em 24, meu amigo, essa tristeza. Ah, ontem cantamos lá Bênção João de Deus. Assim, é a prática religiosa 100%, espiritismo na prática ontem no Maracanã.
para não xingar aqueles jogadores, né? Todos, né? Enfim, filhos de Deus, né? Enfim. É, como é que andam, né, as nossas reclamações? A gente tem, né, falado, como andam as nossas reações às adversidades, né? Porque a questão da reclamação, a gente vai falar isso mais para frente, ela é uma expressão humana, faz parte. Em certa dose, na dose certa, ela pode fazer até bem, dependendo das condições que cada um estiver passando. Certamente ontem no Maracanã, todo mundo que reclamou tinha uma excludente ali que estava justificado. O problema é quando isso vira um hábito, pessoal. Isso vira um hábito. Um dia, Tinha razão. ontem tinha razão, né? Fazia sentido. E não tinha o que fazer, né? Era só reclamar, porque senão a gente infartava. Ontem estava justificado. O problema é quando isso vira um hábito, pessoal. E aí aquelas pessoas que os amigos acabam se afastando, os familiares ninguém aguenta ficar perto, o dia está sempre cinza, está sempre ruim, nada tá bom, ninguém acerta. Você nunca consegue agradar aquela pessoa, às vezes você se esforça, move um mundo de fundos, né? Você tenta e ela está sempre achando uma coisa ruim, está sempre achando um problema. O quanto nós fomos essas pessoas, ainda que não o ano inteiro, ainda que não seja o nosso perfil, mas em que ocasiões a gente foi assim? Às vezes, uma realidade, né, um determinado fato, uma determinada circunstância, tinha um monte de coisa positiva ali, e você acabou focando as atenções só naquilo que estava errado, só naquilo que estava ruim. Quantas vezes a gente fez isso em 24? Quantas vezes a gente fez isso em 24? Reclamar está virando parte da nossa rotina? Virou um hábito nosso? Tem gente que se encontra na rua, não tem o que falar, reclama, né? Reclama do governo, tá tudo ruim, tá sempre péssimo. Reclama do município, eu adoro quando chegam para mim para reclamar do município. Servidor público municipal. Eu acho ótimo. Vem reclamando do município. E na minha profissão eu defendo o município, então é melhor ainda. Melhor ainda, acho maravilhoso. Sim, né? Faz parte, né? A gente precisa utilizar essa indignação de alguma forma. Ficar reclamando, eu vou voltar nesse ponto mais à frente, não resolve. Se reclamar resolvesse. Então, assim, nesse primeiro momento, eu quero só que vocês olhem para 24, 23, 24, vejam o que vocês, como vocês agiram. Trouxe aqui alguns pontinhos só para a gente fazer esse exercício junto. Né? Prejudiquei alguém? Como é que está meu controle de orgulho e de vaidade? Como é que está a maledicência? Como é que estão as reclamações? Coisas que todo mundo aqui faz. Mas em que medida, nesse ponto da reclamação, como é que está a nossa vida? A gente é aquela pessoa que só reclama da hora que acorda até a hora que vai dormir? Né? O espírita tem que ter raciocínio crítico? Sim, tem que ter. A gente aprende isso na doutrina. A gente precisa ter isso desenvolvido. Mas também a gente aprende que não adianta ficar só reclamando. A gente tem que ser o agente da mudança, isso sim. Então, dito isso, a gente passa para a segunda parte, né? O vamos melhorar, né? Que são, digamos assim, as nossas promessas para 2025. Né? Feito esse diagnóstico, digamos assim, que a gente fez essa análise do que foi esse quadro de 2024, o que a gente pode fazer para 2025 para mudar isso? Porque o Espiritismo nos convida a isso. Não adianta a gente tomar coragem, né, de enfrentar os nossos problemas, os nossos vícios, que todos nós temos, os nossos defeitos, se a gente não fizer nada com eles. Né? O Espiritismo não propõe que a gente adote uma postura passiva diante dos problemas do mundo e das nossas vicissitudes. Como é que a gente pode fazer para mudar isso em 2025? Que passos a gente pode tomar? A gente sabe que se a gente estivesse falando, conversando com Jesus, certamente ele nos ouviria, né? Com a maior paciência do mundo, com a maior calma, tranquilidade, misericórdia, ouviria todos os nossos problemas. Mas certamente no final ele nos convidaria à mudança, né? A gente aprende no Evangelho que a gente precisa deixar o homem velho de lado, né? A gente precisa dar lugar ao homem novo. E o homem novo é assim, pessoal. Ele vai surgir desses chacoalhões que a gente precisa dar no nosso ser
Preciso que a gente identifique os nossos erros e mude. A gente tem que mudar. Que 2025 seja o ano da mudança. Então, primeiro ponto, né? Causamos mal a alguém. E aí? O que vocês podem fazer em 2025 para mudar isso? Agora a gente sai do problema, identificamos o problema e vamos passar para o que mais interessa, que é a solução. Bom, se a gente causou mal a alguém, né? Primeiro lugar, bom que a gente já reconheceu isso, tivemos humildade de reconhecer, porque o orgulhoso não erra nunca, ele está sempre certo, e todo mundo erra. Você nunca erra, né? O cara que é orgulhoso não erra nunca. Então, se você teve a capacidade de compreender que errou, parabéns. Já está alguns passos à frente. Agora a gente precisa avançar. E avançar, pessoal, aqui, tem certas situações que a gente sabe qual é o ideal, né? O ideal que a doutrina nos convida é vai lá, pede desculpa, repara tudo, faz. Nem sempre a gente consegue isso. Às vezes, o nosso orgulho ele ainda é muito grande. Até, às vezes até nos impede de pedir desculpa, né? É uma luta para reconhecer o erro, que dirá para pedir desculpa e que dirá para pensar em alguma reparação. Porque aí já vem a nossa autodefesa, né? Todo mundo faz isso aqui. Ah, mas ele também fez isso comigo. Ah, mas naquele dia, ele também fez a mesma coisa, fez pior. Então eu não tenho que restituir, ressarcir, reparar nada. Ele teve o que ele merecia. É muito comum, né? As pessoas falarem isso. Então, quando a gente consegue identificar que a gente errou, que a gente realmente causou um mal a alguém, isso na doutrina a gente aprende que a gente deve evitar ao máximo. Por causa da ação e reação, se eu causei mal a alguém, eu vou sofrer isso depois. Se eu dou um soco na parede, a minha mão vai sofrer com a mesma intensidade, só que em sentido contrário àquela reação. Essa é a lei da vida, pessoal. Então, se a gente identifica esse erro, o caminho natural é um pedido de desculpas, né? Uma tentativa de reaproximação, e se der, se for possível, reparar aquele dano. Mas às vezes a gente não consegue chegar a tanto. Então a proposta aqui é que a gente caminhe, a gente precisa sair do lugar. A gente não consegue chegar no último nível, digamos assim, que seria uma reparação integral, né? O deixa disso, e pelo menos a gente vá aos pouquinhos. Já reconheceu o erro, já é um caminho. Na próxima vez, talvez, ainda que provocado, você talvez não consiga não reagir da mesma forma. Não será tão agressivo. Então, assim, a minha proposta aqui, pessoal, é que a gente não caia na armadilha das promessas infinitas, né? Esse é o meu maior receio aqui. A gente acabar caindo num ponto em que a gente vai definir um monte de meta para o ano de 2025, metas irreais, metas inexequíveis. Ninguém vai virar Jesus em 25. Vai chegar no final de 25 e falar, cara, não fiz nada daquilo que eu... Terrível. Aí bate aquela depressão, né? Aquele desânimo. Cara, que a pior coisa que tem é meta não batida. Você dá uma sensação de incapacidade, dá uma sensação de desânimo. Então é importante que a gente tente colocar objetivos, mas que sejam plausíveis. Cara, essa pessoa é muito difícil de lidar. Eu já consegui reconhecer meu erro aqui, já foi um baita passo. Ok, que seja, né? Vou me comprometer aqui da próxima vez que ele der bom dia, eu vou responder, porque eu não consigo hoje nem responder o bom dia. Ou se ele não dá o bom dia, eu vou tentar dar o bom dia da próxima vez. O importante, pessoal, volto a dizer, é que a gente ande. O passo pode ser minúsculo, mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar nas coisas mais bobas, né, do nosso dia a dia, da nossa realidade. Segundo ponto, em relação ao orgulho e ao egoísmo, né? Orgulho e egoísmo. Vocês vão perceber nessa análise que várias coisas, vários comportamentos que vocês tiveram ao longo do ano passado foram por causa de orgulho ou por causa de egoísmo. Isso é normal, né? Normalmente esse ponto está relacionado com o anterior. Às vezes, por orgulho e por egoísmo, a gente causou prejuízo a várias pessoas.
Ora intencional, ora de forma intencional, ora sem intenção. Mas isso aconteceu. Podem ter certeza. Na origem lá, se forem puxar, vai ter alguma relação com orgulho ou vai ter alguma relação com egoísmo. É sempre assim. E o curioso é que a gente sabe como é que funciona e ainda assim a gente repete, né? É por isso que eu falo, o ano, né? O ano que a gente tem de janeiro a dezembro é como se fosse encarnação. A gente olha e fala assim, cara, não vou errar, vai e erra de novo. Vai e erra de novo. Só que o que eu estou tentando mudar um pouquinho a ótica é, ao invés de ficar errando de novo toda a encarnação, 70, 80, 90 anos, vamos tentar analisar em 12 meses, porque aí, né? Talvez a gente percebendo que a gente está errando tantas vezes, pode ser que a gente consiga se dar conta, né? Que a ficha caia ainda nessa encarnação. Vejam, dezembro não começou, a gente ainda pode fazer coisa boa até lá, né? Ainda não cheguei nas coisas boas, né? Hoje são 27 de novembro, né? Então, a ideia é essa. Por que eu agi de forma orgulhosa aqui? Por que o meu orgulho foi tão intenso? Isso é muito comum em ambiente de trabalho em que você tem muita disputa, né? Às vezes por promoção. Quem trabalhou, né, na área do direito, escritório de advocacia, existem ambientes em escritório que você tem um nível de concorrência altíssimo. Então é um tal de subir, botando o pé no ombro e na cabeça de quem está embaixo para você conseguir. É como se fosse uma escalada de homens, né, de seres humanos, um escalando o outro para tentar ver. É um ambiente muito ruim, muito deletério, né? E às vezes você acaba tendo que se impulsionar para cima pisando na cabeça do outro. E é muito ruim você ter que lidar num ambiente como esse para você prover o seu próprio sustento. Não é simples, né? Então, procurem fazer essa avaliação. Citei só um exemplo aqui. Por que vocês agiram? O orgulho? Por que vocês não controlaram o orgulho nessa situação? Por que vocês não controlaram o egoísmo nessa situação? Vocês podem mudar isso? Algo que vocês podem fazer para melhorar isso? Evitar, diminuir o prejuízo? Terceiro ponto, né? Maledicência. Esse ano de 2024 foi um tal de tomar conta da vida do outro. Eu tomei mais conta da vida do outro do que da minha própria vida. Acontece, né? Às vezes a pessoa anda um pouco mais desocupada, né? Normalmente eu sempre brinco, né? Tá sem ter o que fazer. No serviço público é bizarro. Isso aí parece que é mal de servidor público. Ele, ele sempre toma conta do servidor do lado. Principalmente se ele estiver trabalhando menos. E aí você que está na chefia, o que você recebe de reclamação que fulano está trabalhando menos é incrível, né? Então, o ideal aqui na maledicência, pessoal, é que a gente crie alguns artifícios para a gente poder reduzir isso, né? Primeiro ponto que a gente pode, um exercício que a gente pode fazer sempre antes de falar mal do outro, né? Você já fez aquilo? Você faz aquilo que você está indicando como um grande erro, uma grave falha? Se a resposta for sim, dizem os espíritos que você não tem nem autoridade moral para fazer a crítica. A crítica ela já está prejudicada. Porque se a crítica tem um objetivo, que é promover o bem, né, corrigir os erros, as falhas, se você comete o mesmo erro e comete a mesma falha, você não tem autoridade moral para fazer a crítica. Então, um exercício que vocês podem se autopropor para 2025 é, antes de criticar alguém, pare e fala assim, já fiz isso alguma vez na vida? Ou, eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele? Às vezes a resposta é positiva. E vejam, quando você faz esse exercício, o que vocês estão praticando? É empatia. Está se colocando no lugar do outro. Está combatendo o quê? O egoísmo. Você está deixando os seus interesses de lado, a sua visão, né, de mundo de lado, e está começando a ver um pouquinho a perspectiva do outro. Pode ser que você consiga ficar calado. E aí você, no seu encontro com Jesus em 2025, você não vai precisar se envergonhar disso. E é isso, pessoal. É uma luta que a gente tem que travar conosco a todo o tempo. A evolução é isso.
A gente só anda para frente a partir desses trampos que a gente meio que se dá. Assim, caramba, vai, carro que vai. Hoje não tem mais isso, né? Os carros são elétricos. Mas é isso que a gente precisa. Esse é um ponto da maledicência, né? E o outro ponto da maledicência, esse é bastante interessante, é vocês fazerem a seguinte pergunta. E vejam que é tudo muito lógico, né? Qual é a razão da crítica? A crítica é legítima, não é destrutiva. É você combater o quê? O mal, né? Combater o vício, combater a falha, sabendo que o próximo está errando. A crítica boa é aquela, estou incomodado com esse erro que esse meu amigo querido está cometendo. Ou o quê? Ajuda. Ah, tá. Se você tiver um alto compromisso de só criticar, se ajudar, é igual o dirigente da Casa Espírita que apresenta, o pessoal vem aqui, né? Tomando sugestão, não sei o quê. Ei, vamos ajudar? Não, pô, tem um trabalho semana que vem, não dá para fazer isso, eu não posso fazer de jeito nenhum. Eu só tenho um monte de soluções, mas quando, né, é convidado para fazer parte da solução, chegar junto, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Ah, não, aí não tem condição. Vai ser um baita de estímulo para vocês criticarem os outros se vocês tiverem que ajudar. Confie em mim. Além de uma prática de empatia. Porque vocês vão criticar naquilo que vocês efetivamente serão úteis. Vocês efetivamente irão ajudar. Vocês efetivamente vão praticar o espiritismo. Porque a crítica ela precisa ser feita. Mas ela não pode ser crítica pela crítica. Terceiro ponto, das reclamações. Esse eu pratiquei muito ontem, sem sucesso. Então eu tive que pesquisar, né, para entender se reclamação faz parte da vida ou não. Faz parte da vida. Então qual é a proposta que vocês têm que ter para 2025, né? Já que a gente vai conviver com as reclamações, faz parte da vida, a gente tem a todo momento adversidades, a todo momento a gente é contrariado por pessoas queridas ou por desígnios insondáveis de Deus, né, que a gente só vai entender depois. Mas reclamar, isso eu posso dizer para vocês, não resolve nada. A reclamação pela reclamação é um caminho que não vai dar a lugar nenhum. Se reclamar resolvesse. Então, sempre quando vocês forem reclamar, para que a reclamação não vire um hábito na vida de vocês, nunca se esqueçam disso. A reclamação pela reclamação, ela não resolve nada, absolutamente nada. E o pior, a reclamação tem estudos científicos que comprovam, ela produz uma série de reações orgânicas negativas no seu corpo, né? Desde aumento do hormônio do estresse, né? Que eu anotei aqui para não esquecer, cortisol, né? E o aumento do cortisol no seu corpo pode, a níveis, né, muito elevados, pode gerar insônia, AVC, ataque cardíaco, problemas seríssimos. Além disso, né, estudos ainda indicam, né, problemas gerados por quem só reclama. Prejudica a memória, afeta o tal do hipocampo, que é uma parte do nosso cérebro, estimula pensamentos negativos e gera fadiga e desânimo. Cara, isso é verdade. Ontem, depois do jogo, estava todo mundo cansado e desanimado. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. E eu tô acostumado a ir ao Maracanã. Isso aí é algo que, assim, a gente vê na prática. Aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama, pode ver, ela está cansada, as feições dela já são feições de pessoas desanimadas, né? Não tem jeito. A gente precisa ter o controle disso, né? Então, que propostas para 2025? Bom, a primeira coisa é, quando você, antes de você reclamar, você pensar se aquilo é algo que você possa resolver, ou pelo menos ser parte da solução, né? Não adianta ficar reclamando. Se você consegue ajudar, se consegue, de alguma forma, contribuir para aquela solução, faça. Faça, porque reclamar não vai resolver nada. Reclamar não vai resolver absolutamente nada. Se porventura você não tem condição de contribuir para aquela melhoria, né, é algo que está fora do seu alcance, fora da sua realidade, procure, né, se você perceber que aquelas reclamações, a reclamação em si está fazendo parte do seu dia a dia, está drenando as suas energias. Porque a verdade, pessoal, quando você mergulha
esse emaranhado de reclamação é como se estivesse numa areia movediça. Você começa a reclamar, 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 e você não sai daquilo ali. Você não evolui, você não anda. O problema não é resolvido e você mergulha, sua carga energética fica lá embaixo. Então, uma forma que você tem de você identificar quando viu que teve um problema e que aquilo não está a seu alcance, você não consegue mudar, pensa numa memória positiva. Pensa em uma coisa boa. Ah, isso é muito ruim, mas hoje eu estou com saúde. Hoje eu tive um dia bom. Meus familiares queridos estão bem, estão com saúde. Tive uma vitória importante no trabalho. Tenta buscar uma memória importante de uma viagem ou de um plano bacana que está para acontecer. Mudem a sintonia. Isso é exercício, pessoal. O espírito a todo momento se autocontrola, controla seus pensamentos. O nosso campo energético, as vibrações que a gente emana, a gente precisa controlar. Orai e vigiai, Jesus nos ensinou. A gente precisa controlar nossos pensamentos. Então é importante que a gente mantenha o nosso nível de reclamação, se eu posso dizer assim, níveis baixos, pessoal. Porque isso treina a nossa energia. Eu tenho tentado fazer esse exercício. Antes de reclamar, eu tento pensar em alguma coisa boa, tento mudar a faixa vibratória. Isso tem dado certo, eu tenho me sentido melhor. Realmente tem horas que quando você começa a reclamar, 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 você fica meio para baixo mesmo. Isso dá um desânimo, a energia, né? Você sente energia escorrendo pelos dedos. Agora, para encerrar, pessoal, eu disse que ia deixar a parte boa para o final, 5 minutos. Por quê? Todo mundo aqui, parte boa, todo mundo aqui vai ter um monte de parte boa, né? Estamos todos aqui, quarta-feira, 10 para as 9 da noite, ouvindo o palestrante chato falar. Todos nós aqui já atingimos um grau evolutivo em que a gente tem as coisas boas, né? Por que que eu deixei as coisas boas para o final? Porque a gente vive num mundo de provas e expiações, pessoal. Infelizmente, no nosso mundo aqui, o mal, as coisas negativas, elas reverberam muito. Elas têm muita repercussão. Você liga o noticiário, né? Tem tanto projeto bacana, bom correndo por aí, coisa boa, pessoas fazendo caridade, boas iniciativas e que não são divulgadas. Que ganha a capa dos jornais não é um projeto bom que o Estado fez. É a crise no setor da saúde, a inflação fora de controle. A economia, a impressão que dá é que nunca está bom, né? A economia nunca está bom. Quando o emprego está bom, vai gerar inflação. Quando está faltando emprego, aí está faltando emprego, as pessoas não têm que comer. Nada está bom. A economia no jornal é uma tristeza, né? Porque sempre o que dá, infelizmente, na nossa realidade, o que dá notícia no jornal é coisa ruim. E nessa nossa análise que a gente vai fazer, nessa conversa que a gente vai ter com Jesus, né? Jesus adoraria ouvir as coisas boas. Que pai que senta com o filho não gosta de ouvir os filhos dando notícias boas? Êxitos, resultados, vícios que eles conseguiram controlar, virtudes, por que não? Virtudes novas que foram desenvolvidas e consolidadas, por que não? Eu fazia muito isso até recentemente, hoje eu não faço mais. Isso é algo, pessoal, que a gente precisa comemorar. A gente fica revivendo, às vezes, coisas ruins, a gente tem que reviver as coisas boas. Ser bom faz bem. A gente tem que se acostumar com isso. Ser um pouco de contra-maré do que a gente vê aqui no planeta. Né? Aquela coisa do é bom ser do bem, né? Às vezes já está fora de moda. Não, pessoal. Isso faz muito bem. E nesse exercício a gente precisa identificar o que a gente fez de bem, o que a gente acertou. Ah, isso é orgulho. Não, não é. Só é orgulho, isso sim. Se vocês olharem para uma virtude de vocês e acharem porque vocês consolidaram aquela virtude, vocês estão acima de alguém. Não é verdade. Primeiro que o fato de você ter acertado hoje não quer dizer que você vai acertar amanhã. Você pode errar de novo, né? Então, com a sandalinha da humildade, sabendo que estamos aqui a todo momento prestes a errar, a falhar, né? Mas vamos sim comemorar os nossos acertos. Vamos sim comemorar as nossas vitórias. Vamos nos acostumar a viver e conviver, desfrutar daquela energia boa
da caridade sincera. Agora está chegando no final do ano, várias pessoas se engajam em vários projetos sociais. Quem participa sabe como é bom. Quem se envolve sabe como é bom um sorriso, um abraço. Não tem palavra que pague, não tem dinheiro no mundo que pague isso. E ninguém precisa saber. Quanto mais anônimo, mais intensa é a energia. Então é isso, pessoal. Essas são as reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham um dezembro maravilhoso, um Natal ainda mais maravilhoso. Lembrando que a gente nem entrou em dezembro ainda, então vocês ainda têm tempo para fazer muitas coisas boas e ainda podem se atentar para evitar, né, novas falhas e terem um bom encontro com Jesus na noite de Natal. Muito obrigado a todos. Boa noite.